Som. Som, som. Graça e paz, irmãos, a todos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos abrir no Salmo 103. Vamos começar esse culto com bastante alegria ao nosso Deus. Vamos estar louvando a Deus e também recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Também para você que está em casa, que Deus te abençoe. Você também esteja na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos começar esse culto de comunhão. Salmo 103, eu vou ler os primeiros versículos, até o versículo 5. O Salmo 103, que é um salmo de Davi, é um salmo de louvor. E diz assim os primeiros versículos do Salmo 103: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a juventude se renova como a águia. Amém? Versículo 2 diz: não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então vamos louvar a Deus, vamos cantar com bastante alegria. Será um culto de louvor ao nosso Deus, com gratidão no coração. Às vezes você tem lutas, pode ter dificuldades, mas não esqueça de ter gratidão. Aqui é bem claro: não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E creio que você vai receber mais bênçãos essa noite. Palavra de Deus, aquilo que Ele tem para você, que vai falar ao seu coração, também vai te abençoar bastante para o seu viver diário. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, como diz a Tua palavra no Salmo 103, nós queremos bendizer o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, nossos pensamentos, nossa vontade. Deus, eu peço, se algo estiver atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um aqui, ó Deus, tirando toda a preocupação, toda a ansiedade, qualquer tristeza, qualquer sentimento que atrapalhe a nossa comunhão. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que às vezes fazem separação entre nós e Deus. Que o Senhor nos purifique, Deus, e que o Senhor prepare o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Todas as mensagens, através das músicas, através da Tua palavra, das orações. Que o Senhor fale ao nosso coração sem nenhum impedimento. Mas antes de tudo, nós queremos manifestar a nossa gratidão. O Senhor tem nos abençoado bastante, abençoado a nossa família, abençoado o nosso trabalho, abençoado a nossa saúde, a nossa igreja, e principalmente a bênção da salvação. Nós queremos agradecer por todas essas bênçãos. Recebe, Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço, tira qualquer sentimento que impeça nós de adorarmos ao Senhor livremente, Pai, essa noite, Deus. Ó Pai, que a Tua presença possa encher a nossa alma e o nosso coração, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, aceita a nossa gratidão, abençoe a nossa comunhão uns com os outros, mas principalmente a nossa comunhão com Deus essa noite. Nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte, e vamos cantar agora. Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos lá? Todos juntos. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso.
louvamos e adoramos ao nome do Senhor para todo sempre, porque o nosso Deus é o Deus que pode. Ele pode fazer tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja. Ele pode resgatar aquele que está perdido, porque o nosso Deus é o Deus que pode. Amém? Você pode falar assim: Ele pode. Amém, Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Amém. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Então cante conosco: Deus pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer, suas promessas confiar. Ele não desistiu de ti. Deus pode. Vamos lá, gente. Tá, vamos lá. Todas as coisas, amém? Você pode se assentar, querido. A palavra está com o Ronaldo. Amém. Boa noite, graças e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Nós vamos agora ter o momento missionário, né? Como foi anunciado nesse mês, a qual nós estamos assim fazendo parte dessa campanha missionária. E estamos diante de um propósito, né? De arrecadar fundos para essa missão, para ser enviada aí para os missionários que estão aí às fronteiras do nosso país, né, levando a palavra de Deus. As formas de contribuição, eu creio que os irmãos já conhecem, que é o envelope, né? Não esqueça de identificar missões, né? Ter o canto ali no envelope. Temos a maquininha também. Não deixe de identificar para facilitar para os nossos tesoureiros, amém? Dentro disso também nós temos aí as atividades que estão ocorrendo em meio à igreja. Eu creio que os irmãos já têm acompanhado aí através do WhatsApp, da rede social, né? Ontem mesmo tivemos uma atividade com as crianças aqui, foi uma bênção, uma maravilha, foi algo assim, sinceramente,
que, sabe, é algo que edifica a igreja diante dessas atividades. E diante disso também, os irmãos, eu creio que já recebeu um boletim. Esse boletim a qual nós definimos um alvo aqui, que é o mesmo alvo do ano passado. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir a meta, né? Faltou pouquinho. Eu creio que esse ano nós vamos conseguir até superar isso. E dentro desse boletim, nós temos aqui o Lava Rápido, que ontem foi uma bênção também. Nós pudemos lavar alguns carros e esses valores estão sendo arrecadados pela lavagem desses carros. Faz aspiração, lava o carpete, aspira por fora, pretinho no pneu, coisa assim top. R$20. R$20, é algo assim, sabe? Maravilhoso. E esses valores também serão revertidos para missões nacionais. Dentro disso daqui nós estamos precisando também de voluntários. Aquele que tiver no seu sabadão aí e tal, quiser vir aqui na parte da manhã dar uma força para nós, toda ajuda é bem-vinda. Nesse boletim também nós teremos aqui o dia do voluntário da igreja. O que consiste isso daqui? Esse dia aqui estamos assim abrindo para toda a membresia da igreja poder vir aqui e ajudar diante das tarefas da igreja, limpeza, organização, aquilo que muitas das vezes o Rafael ele faz mesmo de coração, ele tem cuidado bem da igreja, mas é só ele para fazer isso no mês todo. Nós temos a oportunidade de dar uma ajuda para ele, uma ajuda nesse dia. Vai ser também, a gente vai servir aí um almoço para todos que estiverem aqui. Por isso há uma ficha lá na frente, lá no balcão da igreja, com as mulheres lá, recepcionistas lá, vamos dizer assim. O Alessandro está chacoalhando lá a lista lá. Lá tem o nome de todos. Quem puder vir, assina lá, porque para a gente poder organizar essa quantidade de refeições. Amém? Também ali tem uns bags na quadra ali do lado, na minha posição aqui, do lado esquerdo. Lá são os materiais de reciclagem, que também vai ser convertido para missões nacionais. Nós queremos superar esse valor e contamos com a ajuda de todos diante disso. Os materiais recicláveis, alumínio, papelão, vidro, enfim, coloca aqui nos bags lá separadinho e vai ser também convertido para missões nacionais. Bom, alguma dúvida pode me procurar, pode procurar o Sérgio aí, que a gente passa mais esclarecimentos a respeito disso, amém? Vamos orar diante desse propósito, que também é algo que ficou bem assim colocado diante das missões, que é assim: sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, e é Ele que nos impulsiona a isso. Então, jejum, oração e o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que vai fazer todo esse movimento em nosso Brasil, amém? Vamos estar orando diante desse propósito. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor por termos esta oportunidade, Senhor, essa oportunidade de alguma forma podermos estar cooperando com a obra do Senhor, meu Deus. Seja, meu Deus, continue sendo presente sobre a vida dos voluntários, Senhor. Os voluntários que estiveram aqui na tua igreja ontem, Senhor, acoberta, fortaleça, guarda, os proteja, continue impulsionando cada um deles, Senhor, que se dedicam diante da tua obra, que se desdobram diante da tua obra, Senhor. Cuida, Senhor, cuida de cada um deles, Senhor, e agradeço ao Senhor pela vida de cada um, e continue derramando das tuas bênçãos sobre o voluntariado da tua igreja, Senhor, que faz a diferença em nosso meio, Senhor.
Seja o Senhor também para com o Fernando Brandão, Senhor, presidente de missões nacionais ali. Seja o Senhor abençoando a vida desse homem, Senhor. Seja o Senhor ali cuidando, protegendo, livrando de todo o intento do adversário, tanto ele como a equipe que está em sua volta ali, que tem coordenado, que tem alinhado, que tem se feito presente. E aqueles homens e mulheres que deixam seus lares, deixam seu conforto, deixam sua terra natal para irem para outras localidades, outros lugares desconhecidos, diante de cultura desconhecida, diante de povos desconhecidos, Senhor, a qual nunca foram vistos por eles, Senhor. E creio assim, diante desse propósito sobre a vida de cada um deles, seja o Senhor abençoando a vida deles, seja o Senhor cuidando, seja o Senhor dando estratégia para esses homens, para essas mulheres, Senhor, diante da obra do Senhor, a qual levam a tua palavra para aqueles que ainda se encontram na escuridão, Senhor. E seja também, Senhor, seja para com a minha vida, seja para com a vida da membresia da tua igreja, porque somos missionários, Senhor. Somos missionários porque o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós é assim presente para isso, Senhor, para que nós possamos levar a tua palavra para os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, ali no nosso trabalho, Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar diante das pessoas, que nós possamos abrir os nossos lábios, Senhor, e falar do amor e da salvação advindo de nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício vicário da cruz, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? As palmas louvam o Senhor, amém? Eu gostaria de também hoje, tem a cantina, tá? Se você, mesmo que você veio desprevenido para isso, você pode ir lá e adquirir lá, anota lá, entendeu? E esses valores dessa cantina também serão convertidos para missões nacionais, amém? Agora nós teremos um momento com as crianças, né? As crianças podem vir para cá, amém? Oi. É o clima da missões esses daí? Oh, que legal, eu gostei, hein? Legal, legal. Papai e mamãe pode tirar foto aí, hein? É um momento único, hein? E como diz a palavra do Senhor, os filhos são a herança do Senhor em vossas mãos, amém? Vamos assim estar nesse momento, alcem vossas mãos para cá, e nós vamos estar orando, amém? Diante desse propósito. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, as crianças. Essas crianças, Senhor, a qual tem um futuro pela frente, Senhor. Tem um futuro sobre a vida de cada uma delas, Senhor. E peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, acoberta cada uma delas. Reveste cada uma delas do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida, porque sabemos que vivemos dias difíceis. Vivemos dias aí afora com os noticiários têm nos colocado dias de terror, Senhor. Dias desagradáveis. Mas creio no Senhor, meu Deus. Creio no Senhor para proteger cada uma delas diante das agressões físicas, diante das agressões verbais. Livra, Senhor. Livra do homem maligno, livra da mulher maligna, livra dos acidentes, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida como filhos e filhas suas que são, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor dirigindo seus passos, seja o Senhor falando para com cada uma delas os caminhos que são seus, Senhor, que são melhores do que qualquer outro caminho a qual elas possam trilhar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não se esqueça de nenhuma delas diante desse futuro a qual elas têm diante do Senhor, meu Deus. Derrama das tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Amém. Amém.
Vamos também receber agora nesse momento o pessoal do coral. E vamos receber com as palmas louvando ao Senhor por esse grupo de coral. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Amém? Glórias a Deus pelo nosso coral. E você pode participar. Eu vou começar os ensaios também para o Natal. Procure a Rebeca, é a regente do nosso coral. Né? Você que quiser participar dos ensaios, ela vai dar todas as informações para você. Outra questão de dias de ensaio, mas os irmãos veem realmente o trabalho é bastante abençoado. Já nos abençoou bastante essas mensagens. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, eu gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Coloca na sua mão, só para nós saudarmos todos. Temos Nossa Senhora ali, graças a Deus. Isso perto da irmã Marinalva. Alguém mais nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Isso, os irmãos mais próximos podem cumprimentar. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas, recebendo o nosso irmão que está nos visitando. Deus abençoe. Sinta-se muito bem no nosso meio, estamos na casa do Pai, sinta-se à vontade, que Deus fale ao seu coração nessa noite. Continue falando, já está falando, mas creio que Deus tem muito mais para nós. Irmãos, os avisos, tenho 3 aqui, lembrando para os irmãos, os avisos importantes. O primeiro é relembrando os irmãos sobre a Semana da Compaixão, né? As nossas doações para a nossa cesta básica, sempre na hora do ofertório, sempre tem uma irmã da recepção aqui com alguns papeizinhos para você pegar o seu papelzinho daqui do item para você trazer, para você não se esquecer, né? E também lembrando que você também pode fazer a sua transferência bancária para a conta da associação e nos informe para que nós possamos direcionar essa oferta sua para cestas básicas que tem abençoado várias famílias aqui em nossa igreja e também na nossa comunidade. O próximo aviso é para os nossos adolescentes. No próximo sábado, aqui na nossa igreja, a partir das 17h30, teremos o encontro dos adolescentes. Os irmãos repararem no aviso, né? Venha se aquecer, também tem uma fogueira. Na verdade, os nossos adolescentes, o Alexandre, pretende fazer uma fogueira aí para frente aozinho atrás, pretende fazer uma fogueira junto com os nossos adolescentes, não como da fogueira, né? De repente, quem está mais tempo na igreja, né? Isso já aconteceu várias vezes, né? Ou tinha reunião de jovens, reunião da fogueira. Então, nós vamos fazer isso com os adolescentes no próximo sábado, aqui em nossa igreja, a partir das 17h30. Né? A gente vai convidar você, adolescente, e você incentive os adolescentes que são da sua família a estarem participando. Né? Como eu disse de manhã, é importante nós adultos apoiarmos sempre os nossos adolescentes, tá? Que estão aí se dedicando, já trabalham em vários ministérios da nossa igreja, aqui no som, aqui no louvor, em outras áreas da igreja. Mas o nosso dever como adultos é orar e apoiar sempre os nossos adolescentes. O outro aviso, também muito importante, é sobre a nossa cantina. Olha, hoje após o culto temos a nossa cantina. O irmão Ronaldo já citou um pouco, em prol de missões, né, nacionais. Toda essa campanha que é feita aqui, que é falado, tem várias formas de você contribuir. Uma delas é essa: você participar da cantina hoje, tudo aquilo que for arrecadado será em prol de missões, né? Até dei uma olhadinha lá, tem torta de frango, tem bolo, né? Tem chocolate quente, caldo verde. Dê uma olhadinha, olha, o cardápio tá bom com esse friozinho que está fazendo hoje. Então, terminando o culto, você se dirige lá à cantina para estar participando, saboreando e também ajudando missões nacionais. Então, logo terminando o culto, você vai ao salão social, está participando também, que também é uma de confraternização. São várias coisas que nós juntamos, né? Dar missões, se alimentar, estar em comunhão. Então vai ser mais uma bênção que Deus tem para nós também hoje no final do culto. Vamos agora estar contribuindo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou ler lá em Êxodo 35, versículo 21, e diz assim, a palavra de Deus: e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Então, desde o Antigo Testamento, o povo trazia as suas ofertas para a obra de Deus, para a casa de Deus. Para a tenda do encontro, né? Onde, naquele contexto, antes do templo, lá na época de Êxodo, onde o povo se reunia para cultuar a Deus. Hoje nós temos a igreja. Então, tudo aquilo que você entrega é para a obra de Deus, tá? Você está entregando para Deus, para ser usado para ganhar almas e principalmente para adorar o nosso Deus. Tem várias questões que envolvem financeiramente a igreja, de obrigações, mas principalmente do funcionamento da igreja. Então, você está entregando para
Deus. A liderança da igreja apenas administra. Então vamos consagrar com bastante alegria. Aqui até fala assim: estavam dispostos cujo coração. Importante, você está obedecendo, mas aquilo que nós fazemos para Deus, nós vamos fazer de coração, com gratidão. Você faz algo que você faz de coração, é algo que você está fazendo grato. Estou fazendo por obrigação, mas Deus tem me abençoado, então eu de coração oferto ao Senhor. Então tenha sempre esse espírito que Deus olha o nosso coração. Então vamos nesse momento estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas. Aí depois, na hora do louvor, os irmãos estarão vindo aqui à frente. Mas vamos orar nesse momento, mais uma vez, consagrando a Deus essa parte do culto importante. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que serão entregues agora no gasofilácio, como também têm sido entregues durante a semana através das transferências bancárias. Nós consagramos as ofertas que têm sido dadas para missões nacionais, para a cesta básica, são todas obras do Senhor, Deus. Eu peço que o seu povo, sempre de coração, possa estar contribuindo, ofertando, segundo aquilo que Deus já tem nos dado em cada dia, Deus. Que o Senhor faça que possamos continuar confiando em Deus, que Ele supra as nossas necessidades, Ele abre portas para aqueles que estão em dificuldades. De repente alguém está aqui desempregado, com uma dificuldade financeira, nós cremos que o Senhor pode trazer providência e vai trazer sobre essa vida, Deus, para que ela seja abençoada, para que ela prospere em todos os seus caminhos, inclusive na área financeira, Deus. Também nós pedimos que essa bênção esteja sobre a administração desses recursos, para que possamos fazer mais coisas ainda que glorifiquem a Deus, que ajudem as pessoas. Por isso nós consagramos esse momento, essas ofertas na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Você que deu o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui no gasofilácio agora. Também, se também tiver seu pedido de oração, pode estar também consagrando a Deus nesse momento. Nós rezamos. Ele é que nos enche, Ele é que nos traz a paz, aquela paz que ninguém pode nos dar. No mundo busquei, mas não
melhor. O mundo não oferece nada melhor do que o Senhor. Amém? Estamos cantando aqui que só o Senhor pode fazer. E só o Senhor pode fazer. Ele pode fazer uma cura, Ele pode trazer uma restauração. É só o Senhor que pode mudar aquela situação difícil. Mas o Senhor, Ele é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que move todas as coisas. E é isso que nós cremos. É isso que nós viemos aqui nos alimentar mais e mais da presença do Senhor. Sabemos que Ele é a cura. Eu não sei que cura você precisa, mas Ele é a cura para o que você precisar. O nosso Deus é o Deus que pode fazer milagres. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e Ele acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Porque nada é impossível. Nada é impossível para nosso Senhor, para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Você pode cantar que nada é impossível. Vamos lá? Nada é impossível. Ele tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível.
Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus está dizendo: nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Nós, como seres humanos, muitas vezes a gente quer ver para crer. A gente quer ver para saber que Deus está operando um milagre. Mas existem situações que Deus requer fé de nós. Ah, pastor, mas eu já estou tendo fé já há um bom tempo e nada acontece. Você escutou o que o versículo disse? Nós andamos por fé. Não é só um passo, não é só uma semana, não é um mês. Nós andamos por fé. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Nós vivemos por fé. Amém, igreja? Nós vivemos, é a nossa vida inteira. Não adianta a gente dizer: ah, eu só creio essa semana, só creio um dia, só creio no domingo aqui na hora do culto. Não, a Bíblia está dizendo para mim e para você, porque nós vivemos por fé. Enquanto você estiver vivo, você precisa viver por fé. E na nossa vida muitas coisas acontecem, não é verdade? Queria pedir aos irmãos que continuem orando pela vida da Geni, que ainda está no hospital. Vamos pedir para que Deus esteja ali com ela, através dos médicos, medicações, que o Senhor reverta esse quadro e ela volte logo para casa. Vamos agradecer a Deus pela vida do seu Dempsey, que saiu do hospital, já está em casa. Vamos agradecer a Deus pela vida da Fernanda, esposa do Ricardo. Ela fez uma cirurgia nesses dias atrás, retirando um tumor do cérebro. Nós fomos visitá-la e ela está bem, meus irmãos, está bem. Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso? E também orar pelo Sidney, cura de um linfoma. Foi a Priscila que me mandou, né? Então vamos clamar a Deus, porque todos nós temos motivos de agradecer, mas também pedir a Deus. Orar também pela vida da Sarinha, filha da irmã Lídia. Também está aí num processo, né, de tratamento, de ver o que é melhor para os cuidados da saúde dela. Enfim, meus irmãos, nós temos muitos pedidos de oração. Pedidos que eu estava vendo aqui, os irmãos trazendo nessa cesta de oração, e a gente ora a semana inteira. Pode ficar tranquilo que a semana toda nós vamos orar por esse pedido que você trouxe aqui. Mas muitas vezes existem pedidos que só Deus e você sabe. E eu queria te desafiar nessa noite a você se juntar com alguém aí que está próximo de você. Será que a gente pode fazer isso? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros. E eu vou dar 5 segundos. Se de repente você não conhece essa pessoa, você perguntar o nome dela. Pergunta o nome dela, né? Se você conhece, tudo bem, né? Se você já está acostumado, amém por isso. Para você orar por essa pessoa. Vamos investir um tempo de oração. Queria fazer aqui uma oração de 2 minutos, não, né? Vamos investir mesmo tempo de oração. É o tempo que Deus está nos dando. Então ore por essa pessoa. Você já sabe o nome dela. Talvez você não saiba o problema, a causa dela, mas o nome você sabe. Então interceda por ela nesse momento. Pode ficar à vontade e orar agora nesse exato momento por essas vidas. Vamos orar. Levante um clamor, igreja. Comece a orar, a falar com Deus, a pedir que o Senhor entre com providência nessas situações, nessas causas, nessa situação de enfermidade, problemas financeiros, situações nos lares, enfim,
enfermidade seja curado, porta de emprego seja aberta, em nome de Jesus. Reconciliação no lar, no casal, na vida familiar, filhos, pais, marido, esposa. Oh Deus, aqui levantamos esse clamor ao Senhor, Pai. Nós cremos na Tua bondade, na Tua misericórdia. Nós acabamos de cantar que nada é impossível para Ti. Nada, Deus, nada é impossível. O Senhor Jesus mesmo disse certa vez: nada é impossível para Deus. Ele usou essas palavras, Ele disse isso, Senhor Jesus. E Ele está dizendo para você aqui nesta noite: não há nada impossível para Deus. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, creia nas promessas do Senhor. Essa palavra é uma promessa que Deus coloca no nosso coração. Nada é impossível para Deus. Por isso continue crendo, continue confiando, continue com fé. Eu sei, às vezes as lutas, elas crescem, e às vezes a nossa fé fica tão pequenininha diante das lutas. Mas o Senhor diz para você nesta noite: continue andando pela fé, viva pela fé, e você verá os milagres, as maravilhas que eu farei na tua vida. Continue crendo, meu irmão. Não é uma porta que se fechou, não é uma situação que ainda não foi resolvida, que Deus não está vendo a tua causa, que Deus não está vendo a tua situação. Não é porque ainda não foi resolvido, não é porque aquela pessoa não foi curada ainda. Ainda Deus não colocou um ponto final nessa história, ainda Deus não fechou essa porta, ainda Deus está mudando a história. Por isso vamos crer, igreja, acreditar que cada dia é um dia novo para nós vivermos com fé. Se hoje não aconteceu, continue amanhã com fé. Se amanhã não acontecer, continue com fé. A semana inteira, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, porque é tempo de Deus fazer milagres na tua vida. É tempo de Deus agir, é tempo de Deus mudar a história, é tempo de Deus mudar destinos, é tempo de Deus transformar, curar, salvar. É tempo de Deus fazer algo na nossa vida, mas nós precisamos ter fé. É uma condição para Deus agir na nossa vida, é uma condição para Deus trabalhar nessa causa que você está vivendo. A fé, meus irmãos, ela é um elemento indispensável para a vida do cristão, para a vida dos filhos de Deus. Por isso aqui, Pai, com fé, nós depositamos essas necessidades. Oramos pela vida do Sidney, ó Deus. Apresentamos este homem, ó Pai, que está com esse linfoma. Ó Deus, entra com a providência, entra com a cura sobre a vida dele, Pai. Sara, ó Deus, esta vida, sara esta enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que Tu és o médico dos médicos. Assim, ó Deus, também pedimos pela vida da Geni, que está lá no hospital, Pai. Vai de encontro a ela, Senhor. Cuida dela, da sua saúde e todas as suas necessidades. Ó Deus, continua cuidando da Sara, Pai. Abençoa a Sarinha, ó Deus. Que o Senhor esteja dando a provisão de todas as coisas, Pai Celestial, assim como o Senhor fez com o seu Denis, que está em casa agora, recebeu alta, está com a sua família, Pai. Continua abençoando a sua saúde, assim também como o Senhor fez com a Fernanda, Pai, que passou por um momento de vida e morte, Deus, mas ela está viva, ela está bem para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, nós cremos em milagres, nós cremos que o Senhor pode mudar histórias, e é por isso que nós aqui estamos orando uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido nesta noite, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Vamos adorar a Deus, igreja, em nome de Jesus. Adore a Deus, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Mais uma vez, igreja, vamos adorar a Deus. Creio que Tu és a vida.
eu preciso de ti. Amém. Posso ouvir um amém, queridos? Antes de você pegar sua Bíblia, dá um abraço aí bem forte, quem está do seu lado, né? Glória a Deus. Bom estarmos juntos. Antes de você sentar, pega aí sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia nova hoje. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Olha que linda. Gostaram? Eu gostei. Um casal muito amado aqui da igreja. Nem vou falar o nome, senão eles vão ficar com vergonha. Mas a gente gosta, né, de receber assim carinho dos nossos irmãos. É muito bom. Bom, eu estou com a minha Bíblia aberta, minha nova Bíblia. Você já abriu sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 17. Ó, o cheirinho já está chegando aqui, hein? É lá da cozinha? Meu Deus. Não perca depois do culto à cantina. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Não, não é de Portugal, é aqui do Brasil mesmo. Fala para ela que é do Brasil. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 7 até o 16, tá bom? A gente vai ler. Diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, irmãos? Pode se sentar. Uma das coisas que nós temos ouvido muito, principalmente pelos dias que estamos vivendo, é insatisfação. Pessoas que estão reclamando de tudo. Você é uma pessoa reclamona? Não sei, né? Às vezes aqui na igreja você é um passarinho, mas em casa reclama de tudo, né? Não sei, né? De repente em casa você é tranquilo, mas no trabalho reclama de bastante coisa. Não sei, né? O contexto de cada um aqui. Mas a verdade é que nós estamos nos deparando com um tempo
em que o ser humano, não estou falando só cristão não, né? Mas o ser humano, ele está muito insatisfeito com tudo. Ele está insatisfeito com tudo. Se fizer frio, ele reclama do frio. Se fizer calor, ele reclama do calor. Se tiver água gelada para beber, ele reclama da água gelada. Se tiver água na temperatura ambiente, ela reclama da água à temperatura ambiente. Se o chuveiro não estiver esquentando demais, ele reclama do chuveiro que está esquentando demais. Se o chuveiro não esquenta, ele reclama do chuveiro que não está esquentando. Se o carro fura o pneu, ele reclama do pneu. Se o carro dá um problema lá no motor, ele reclama do motor. Enfim, né? A gente vê que muitas pessoas têm vivido um tempo de insatisfação. E isso gera reclamações, murmurações, que se a gente não tomar um cuidado, a gente vai entrar numa área, numa linha muito delicada, aonde a gente pode ser até classificado como um pecado. Porque eu me lembro, né, da história do povo de Israel, e o que acontece? Deus tinha libertado o povo de Israel, e eles saíram lá do Egito, Deus tinha dado uma liberdade para eles, Deus tinha prometido uma terra que iria, né, eles iriam viver plenamente com seus familiares, eles iriam ter um local para estabelecer a sua família, eles não eram mais escravos do povo egito, mas naquela trajetória, naquele caminhar, principalmente ali no deserto, eles murmuraram muito. E por conta dessa murmuração, o que aconteceu? Toda aquela geração pereceu no deserto. Eles não entraram na terra prometida, a não ser os mais jovens, né? Vamos dizer assim hoje na nossa linguagem, os adolescentes, aqueles que estavam entrando na fase de jovem, então esses entraram com Josué e Calebe lá na terra prometida. Mas os adultos, os mais velhos, toda aquela geração, se você olhar aí na sua Bíblia, lá no livro de Números, você vai ver que eles pereceram por conta da murmuração. E hoje a gente precisa tomar um certo cuidado para que a gente também não viva reclamando de todas as coisas. Porque uma vez que eu e você reclama de tudo e de todos, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos desperdiçando a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não possa, reclamar de alguma situação, que, né, falar de alguma questão que aconteceu na sua casa. Não estou falando assim do tipo, por exemplo, para ficar mais claro, você queimou a mão na frigideira. Aí você vai falar, nossa, que maravilha, eu queimei a mão na frigideira. Porque o pastor falou que não pode reclamar. Olha, bateram no meu carro. Que legal, maravilha. Eu tenho dinheiro para consertar. Glória a Deus por isso. Não estou dizendo isso também, né? Obviamente, o primeiro pensamento, as primeiras palavras, vai ser uma reclamação. Mas o problema que eu percebo, e talvez você também identifique isso, é porque as pessoas, elas... não é uma reclamação pontual, às vezes é uma insatisfação diária, semanal, mensal, anual e a vida inteira. Tem gente que reclama a vida inteira. Você encontra ela hoje é dia 11 de setembro de 2022. Se você encontra ela daqui a 40 anos, parece que ela não mudou nada. Aquela pessoa que murmura, reclama, nada está bom para ela. Isso é um risco, porque aquela pessoa, ela não encontrou satisfação na vida dela. E a gente precisa, se de repente é o seu caso, reverter esse quadro. Mudar isso. Porque, meus irmãos, se você vive dessa forma, você está desperdiçando, talvez, o melhor momento
de Deus fazer um milagre na sua vida. Se você continuar murmurando, reclamando, ao invés de orar, de crer, de ter fé, como nós acabamos de compartilhar esse versículo, porque nós vivemos pela fé, e você pode estar trocando a sua fé, a sua confiança, em murmuração, em insatisfação. E agora, pensando aqui nesse texto, foi justamente essa ideia que a gente percebe nesse texto aqui, onde Elias, ele é usado nas mãos de Deus para fazer um milagre ali, na vida daquela viúva. Quando a gente olha aqui para esse texto, nós vamos ver uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de vida. Ela mesmo fala, né, para o profeta que o pouco que ela tinha, ela iria fazer para justamente eles comerem e morrerem. Olha só como estava o coração daquela mulher. Ela não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Ela não tinha perspectiva nenhuma de milagre. Ela não tinha perspectiva nenhuma do que Deus poderia fazer na vida dela. Mas, através da vida aqui do profeta, nós podemos ver, e esta é uma lição grandiosa para nós, que mesmo diante das impossibilidades, Deus sim, Ele pode tornar possível. Amém, igreja? É o próprio versículo que nós citamos aqui. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nada é impossível para Deus. Ou seja, tudo é possível. Se nós, ativarmos a nossa fé, se nós desenvolvermos a nossa fé, se nós alimentarmos, porque não adianta você ter fé hoje e amanhã não, é você alimentar a sua fé, aquilo que de repente é impossível para você, hoje, amanhã, pode ser possível. Amém, meus irmãos? Agora, eu tenho alguns princípios aqui desse texto para a gente aprender sobre isso. Quando uma impossibilidade, ela muda, ela se torna possibilidade. E a primeira delas está a partir do verso 10 a 12. Vamos aqui pensar. Por favor, acompanhe comigo que eu preciso ler, para você entender o contexto. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos. Olha só a visão dela. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Primeiro princípio, meus irmãos, desse texto, para a gente entender o que Deus transforma a situação, a gente precisa entender que nós temos tudo o que é necessário para Deus fazer um milagre. Nós temos tudo. A gente sempre vai olhar aquilo que a gente não tem, né? A gente sempre fala assim, olha para as nossas mãos e fala: ah, mas eu não tenho isso. A gente olha para a nossa casa: ah, mas eu não tenho aquilo. A gente olha para o nosso trabalho: ah, mas está faltando aquilo. Então, o nosso olhar sempre vai ser para aquilo que está faltando. Mas a gente precisa entender que o milagre de Deus, ele vem até mesmo daquilo que nós temos, que não precisa colocar mais nada. O pouco que você tem será suficiente para Deus agir na nossa vida. Amém, meus irmãos? A gente precisa acreditar que quando a gente ora, a gente tem o suficiente. Porque essa mulher, ela estava com uma visão equivocada. Tanto é que o texto estava assim: olha, eu estou aqui recolhendo 2 gravetinhos, né? Que é um graveto para poder fazer uma fogueira. Os jovens vão fazer fogueira aí no próximo sábado, no culto deles. Pense você, dá para fazer uma fogueira com 2 gravetinhos, 2 galhos? Não dá,
precisa de mais lenha, precisa de mais para pegar fogo mesmo. Então, olha só a visão daquela mulher. Ela pensando, olha, eu não tenho nada. Não, ela tinha alguma coisa. Ela tinha, ainda que fosse 2 gravetos, alguma coisa ela tinha. E não era só os gravetos, mas ela tinha alguma coisa na casa dela. Ela tinha um pouquinho de farinha. Ela tinha um pouquinho de azeite. E era aquilo que Deus iria fazer transbordar. Lembrando que aqui nesse texto, né, uma coisa muito interessante acontece. Qual é? O profeta, pelo pouco que ele tinha, que ela tinha, ele pede aquilo. Olha, ela explicou a situação, mas profeta, olha, eu não tenho nada. Não, mas tudo bem, eu sei que você não tem nada, mas vai preparar alguma coisa para eu comer. Às vezes, meus irmãos, o que a gente tem que aprender desse texto assim e outras situações que a gente vive? Que não só a gente fica olhando as coisas que nós não temos, mas muitas vezes o pouco que temos, a gente precisa obedecer o que Deus quer de nossa vida. Qual é a obediência hoje? É fé. A gente acabou de orar, né? Aqui compartilhamos um versículo. É você ter a fé no seu coração que as poucas coisas que você tem, Deus ele pode transformar em muitas. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Lá no livro de João também vai nos lembrar sobre isso. No capítulo 6, eu vou ler para vocês, preste atenção. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Alguém perguntou. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Um outro texto, falando daquele garotinho, né? Que tinha apenas alguns pães e peixes e uma multidão para ser alimentada. Então, do pouco, Deus fez muito, amém, meus irmãos? Na nossa vida é assim. As impossibilidades que você está vendo hoje, é o pouco que Deus, muitas vezes, Ele quer usar para se transformar em possibilidade. E eu não tenho dúvida, porque eu já ouvi, eu já vi e já vi muitas vezes as pessoas que não têm nada e Deus faz ali um milagre nas suas vidas. Hoje está um pouquinho de frio, mudou a voz aqui, né? Mas o que as pessoas não têm é daquilo que Deus vai fazer um milagre. Hoje você precisa caminhar assim, você precisa acreditar assim. Né? Porque se a gente não crer dessa forma, meus irmãos, se a gente não acreditar assim, você vai virar uma pessoa que reclama, que murmura de tudo e de todos. Mas você, ao invés de reclamar, de murmurar, você precisa viver com a sua fé alimentada, com a sua fé viva da possibilidade daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Um outro princípio aqui, segundo desse texto que nós vemos, que as nossas impossibilidades, elas se tornam impossibilidades quando nós valorizamos o processo e não só o resultado. Quando a gente entende que Deus está trabalhando. Porque olha só o que diz o verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Então, o que o profeta Elias estava dizendo para aquela mulher? Você precisa acreditar que nessa história de impossibilidade, Deus tem um processo para fazer algo na tua vida. Assim também somos nós, irmãos. Se você não está vendo o resultado, se você não viu ainda aquela porta aberta, se você não viu ainda o resultado te trazendo e mostrando que você está curado, você precisa acreditar que em meio a tudo isso, há um processo de Deus sobre a tua vida. E para alguns aqui, o processo de Deus vai ser instantâneo, vai ser no mesmo dia. Você orou agora, de repente, quando você chegar em casa, de repente, aquilo que você orou,
Deus pode trazer a resposta. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Ou para outros, de repente, o processo vai ser amanhã, vai ser semana que vem, vai ser o mês que vem, eu não sei. Mas a gente precisa acreditar que nessas impossibilidades, aquilo que é impossível para você, há um processo de Deus para Ele fazer algo na tua vida. Quando a gente lê em Romanos capítulo 8, verso 28, vai justamente confirmar essa realidade. Quando diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Vamos dizer juntos comigo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Às vezes é um versículo que a gente sabe de cor e salteado, mas no dia a dia, na prática, a gente esquece disso. Por quê? Porque nós queremos resultados, né? A gente quer que já aconteça as coisas. Se orou, é vapt-vupt, já tem que acontecer. Mas nem sempre, sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Porque se Deus fizer fora do tempo, você se estraga. Se Deus fizer tudo o que você quer, de repente nem você está preparado para receber aquilo. Não é assim as crianças, né? Elas querem porque querem determinada coisa. E você sabe que se você der para ela alguma coisa antes do tempo, do horário, vai estragar. Dá um chocolate para uma criança comer 5 para meio-dia, antes do almoço. Ela vai querer almoçar? Não vai. Ela vai encher a barriguinha dela com besteiras, né? Chocolate, pirulito, bala, paçoca, que mais? Pipoca. Só que aí as coisas boas que vão trazer nutrientes para a vida dela, ela não vai comer. Estragou o almoço delas. E assim somos nós, irmãos. A gente tem que ter paciência nesse processo que Deus está fazendo na nossa vida. Aquilo que você orou hoje, agora, acabou de ter esse momento de intercessão, você precisa ter paciência e saber que Deus, Ele está agindo. Não é em uma coisa, não é em duas. A minha Bíblia, a minha nova Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Para você acordar um pouquinho, aplauda o Senhor, vai, por essa palavra. Uma vez eu li e achei interessante essa frase. O que você chama de atraso, Deus está chamando de propósito. Amém, irmãos? Olha isso, que lindo, né? Eu achei essa frase fantástica e vou publicar até nas minhas redes sociais essa semana. Porque algumas coisas que eu prego, eu publico, né? Para ver se os irmãos lembram de alguma coisa. Mas o que acontece? Olha só. O que você está chamando de atraso, não aconteceu, não chegou, né? Não mudou. Deus está chamando de processo na sua vida. Calma, ainda vai acontecer. Amém, igreja? Fala para quem está do seu lado. Calma, meu irmão, ainda vai acontecer. Ei, vai acontecer, hein? Vai acontecer, isso aí. Tem que falar vibrando. Nós somos um povo de fé. Eu nem olho, né? Para depois não ficar assim, mas às vezes tem gente que fala assim: vai acontecer. Vai acontecer. Não, vai vibrando, meus irmãos. É diante da impossibilidade mesmo. Você não tem que ter fé quando tudo está acontecendo. É quando está na escassez mesmo. É quando está faltando. É quando a porta está fechada. É quando o resultado lá do exame disse uma coisa para te entristecer. É quando alguém falou uma palavra, uma frase para você que te abateu. É nessa hora que você tem que falar: vai acontecer em nome de Jesus. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus das impossibilidades. Amém, meus irmãos? É o Deus que faz acontecer em nossa vida. Agora por último aqui, para a gente depois ir lá para a cantina, hein? Quero ver vocês lá na cantina, hein? Quero ver vocês lá.
Porque eu estou alimentando aqui, mas depois vamos se alimentar. Vamos se alimentar lá também, ó. Estou fazendo propaganda. A Adriana gosta, né? Quando a gente faz propaganda aqui da cantina. Qual é o terceiro princípio, meus irmãos? A gente tem que olhar para as promessas de Deus. Você tem que olhar isso. Quando você está, sabe, nesse processo da sua vida, o que vai nos sustentar são as promessas do Senhor. Num culto, a gente já falou várias promessas, porque às vezes alguém pode dizer assim, mas eu não conheço ainda as promessas de Deus. Meu querido, minha querida irmã, nós estamos aí lendo a Bíblia inteira o ano todo. E você vai buscar uma promessa lá. Agora, se você não está lendo, lamento, não vai brotar da terra. Porque você vai conhecer a promessa que Deus tem para você lendo a palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Pastor, não está acontecendo nada. Você tem que ler. Porque através da leitura, você vai saber a promessa que Deus vai colocar no teu coração. Porque cada um aqui tem um contexto, tem uma realidade. Alguns estão orando para Deus salvar a sua família, seu filho, seu marido, sua esposa. Outros estão orando para Deus fazer uma cura de uma enfermidade. Outros estão orando por uma porta de emprego, por uma promoção, subir de cargo, enfim. Outros estão orando para casar. Outros estão orando para ter filhos. Outros estão orando, sei lá, um monte de coisa. Qual é o seu pedido para Deus? Mas você tem que olhar a palavra, você tem que ler ela. E quando você estiver lendo, Deus vai falar assim: meu filho, minha filha, essa é a promessa que eu vou deixar aqui, para o teu coração, para a tua vida. Agora, o cristão que não lê a palavra, ele não vai conhecer as promessas de Deus. Nós lemos aqui, olha, Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Isso é uma promessa. Ao que crer, é uma condição. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Isso é uma promessa. Lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de vocês. É uma promessa. Pois sou eu que tenho pensamentos mais altos do que os seus. É uma promessa. Clame a mim, vinde a mim. É uma promessa. Então nós precisamos conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. Porque quando você estiver num dia mau, num dia ruim, é a promessa de Deus que vai te sustentar. É a promessa de Deus que vai te levantar. Vai levantar o seu ânimo, a sua fé, a sua alegria. Porque existem milhares de coisas que querem derrubar a nossa fé. Existem milhares de coisas que querem nos entristecer. Mas quando você estiver abatido, quando você estiver entristecido, quando você estiver esquecido por tudo e todos, você vai lembrar, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar que há uma promessa sobre a sua vida. E é aquela promessa que você vai se apegar. Eu quero dizer algo para você, se de repente você fala: pastor, mas até hoje, falando sobre isso, eu não tenho uma promessa. Então comece a orar sobre isso. Comece a clamar: Deus, qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida, aqui nessa terra? As promessas de Deus não são para serem vividas lá no céu. Lá no céu, quando eu e você morrer, a gente vai desfrutar da eternidade. As promessas que Deus deixou, aqui na minha Bíblia bonita, as promessas que Deus deixou aqui nas palavras, é para ser vivida hoje, agora, amanhã, essa semana. As promessas, elas precisam ser cumpridas nas nossas vidas, enquanto a gente tem vida. Mas se você não buscar, se você não conhecer, não vai ter jeito. Olha só, para a gente finalizar,
o que o profeta diz para aquela mulher, versículo 14 até o 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha. Ele estava declarando uma promessa na vida daquela mulher. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha orado para não chover. Depois você volta um pouquinho a sua Bíblia e você lê essa semana com mais calma. E aí ele declarou sobre a vida daquela mulher. E conforme Elias lhe dissera, olha só o que o texto diz. E aconteceu, é a Bíblia que está dizendo, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme, escute isso, conforme a palavra do Senhor, proferida, falada, declarada pelo profeta Elias. E a promessa então se cumpriu. Aquela mulher, ela foi sustentada. Uma mulher que não tinha, já estava fazendo a última refeição para morrer com seu filho. E a Bíblia diz que aquela mulher teve alimento e sustento de Deus, porque houve uma promessa sobre a vida dela. Eu acredito que nós, nessas impossibilidades, meus irmãos, é quando você não enxerga resultado e porta e resolução de nada, é nesse momento que você tem que mais buscar as promessas de Deus para a tua vida. É nessas horas. Quando o inimigo lançar no teu coração, deixa de orar, aí que você tem que orar mais. Quando o inimigo lançar, sabe, uma seta, olha, para de ler a Bíblia, aí que você tem que ler mais a Bíblia. Quando o inimigo soprar no teu ouvido, olha, para de ir na igreja, aí que você tem que ir mais na igreja. Quando o inimigo soprar no teu coração, olha, deixa de fazer isso, para de fazer jejum, isso aí não serve, aí que você tem que mais se posicionar, porque é nesses momentos que a promessa de Deus vai se realizar na tua vida, amém, meus irmãos? É desse jeito, é dessa maneira, né? Foi naquele momento aqui, para a gente encerrar, quando Pedro, né, ele viu Jesus ali, eles pensavam que era um fantasma andando sobre o mar, e aí o que acontece? Aí Pedro fala: Jesus, se é o Senhor, fala para eu ir até aí. E aí Jesus fala, você conhece a história, só para a gente lembrar. Jesus fala: vem, Pedro, anda sobre a água. Parece uma coisa lógica que eu vou falar, mas tem tudo a ver. Jesus não falou para Pedro andar em cima de uma ponte, onde tinha um alicerce e o sustento para ele, a estrutura para ele poder passar naquelas águas. Jesus não falou naquele momento em que estava claro e estava tudo tranquilo, não. Jesus falou para Pedro ir numa situação em que muitos nem iriam. As promessas de Deus, elas são realizadas na nossa vida quando todo mundo não está crendo, mas você está. Quando aquelas pessoas do barco, talvez Tiago, André, os outros discípulos, estavam lá com medo. Não, eu não vou lá não, eu não vou pisar nessa água não. Mas aí Pedro foi. Então, meus irmãos, é justamente na hora em que muitos estão com medo, é justamente no momento em que ninguém está acreditando, que você tem que acreditar. É no momento que você tem que andar por essas águas. É nesse momento que você tem que exercitar a sua fé. Quando ninguém da sua família fala: para, não adianta, deixa. É nessa hora que você tem que lembrar que Deus tem uma promessa e ela vai se realizar
na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. É nessa hora, é nesse momento que nós vamos crer que Deus vai fazer coisas maiores. Eu creio. E se você crê, nós vamos orar juntos. A pessoa aqui vai cantar um pedacinho, Ju? Canta um pedacinho de uma canção. Só para enquanto a gente está processando, né, tudo que foi falado e deixando o Espírito Santo completar essa palavra no teu coração. Então vamos cantar. Por isso que a gente canta, né? Vai dar um tempinho aqui para você processar o que Deus está falando com você. E eu quero te dizer isso, que é nessa impossibilidade, é nessa causa impossível, escute isso, é nessa causa impossível que Deus vai agir na tua vida, que Deus vai mudar essa história, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Não é algumas coisas, tudo é possível. Se você crê, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir essa porta, Deus vai fazer um